Isaías, no capítulo 53, nós vamos ler 10 versículos essa noite. Só vai faltar 2 para acabar, então a gente lê 12 versículos, tá bom? Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, e na morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores cedeu. Vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder te servir e servir a tua igreja nesta noite, no santo ministério da palavra. Faz da tua boca a minha e a minha tua, Pai. Glorifica o teu nome nesta noite, neste lugar. Toda honra e glória que é tua, é a ti, Senhor, que elas serão dirigidas. Nós entregamos ao Senhor, para a glória do Senhor, hoje e eternamente. Amém. Graças a Deus. Amados, hoje pela manhã eu deitei pouco tarde ontem, atendendo uma pessoa junto com a minha esposa, e pela manhã eu saí bem, não muito cedo, mas um pouco cedo, para buscar minha mãe no interior, que amanhã ela está fazendo tratamento de saúde,
eu vou estar acompanhando. E no caminho eu estava ouvindo um comentarista bíblico dos nossos dias, e Deus aqueceu meu coração, e eu conversando com Deus, desse dia tão glorioso que nós celebramos a morte de Jesus. Mas quem que celebra a morte de alguém, né? Alguém que talvez não conheça o texto bíblico. O Senhor mandou, nós não vemos a morte de Jesus como uma derrota, nem como um acidente, mas nós vemos a morte de Jesus como uma morte que nos trouxe vida, nos trouxe vitória. E a cruz de Cristo não foi um mero acidente, mas um compromisso de amor de Deus para conosco, no qual o Senhor envia o seu único Filho, propositalmente, para entregar o seu Filho como substituto de cada um de nós. E a forma que Deus encontra para poder punir o pecado de forma cabal, porque Deus pune o pecado, Ele envia o seu Filho, mas não apenas para punir o pecado, mas também foi uma forma de expressar o seu grandioso amor, inigualável, indescritível e incompreensível na razão humana. E aí, o texto bíblico tão conhecido que nós conhecemos de João 3,16, que diz assim, você que conhece em casa, fala comigo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Algumas traduções dizem que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O auge da expressão do amor e de justiça chama-se Cruz de Cristo. O evento da cruz do Calvário. Senhor, e colocar, é claro que eu fiz algumas anotações do que Deus falou comigo hoje nessa viagem, mas eu gostaria de colocar um título nessa palavra, nessa breve palavra de ceia para os nossos corações. Quais os motivos? Quais os motivos da crucificação de Cristo? Quais os motivos que levou esse acontecimento ser um fato? E numa visão mais humanista e cartesiana também, nós podemos dizer que temos vários motivos quando nós olhamos de forma humana, não entendemos os mistérios de Deus, de forma filosófica, de forma cuidadosa, de forma da razão humana. E aí nós começamos então a caminhar e entender um pouco mais. E eu listei alguns motivos que poderiam. E nesses motivos que estão listados aqui, o que está nessa lista são alguns acontecimentos. Então preste atenção, que precederam, foram antes da crucificação. Então, nessa visão, quais foram os motivos que levaram o Mestre à cruz? Primeiro, nós podemos citar aqui circunstâncias, o contexto político, social, talvez dos sacerdotes, das autoridades romanas, que condenaram por Jesus. Pilatos talvez
que o entregou mesmo no seu coração, sabendo que aquele homem não era culpado? Quais motivos mais nós podemos ter? O Sinédrio, a Suprema Corte, o Tribunal dos Judeus, composto por 71 homens, que ali na surdina e na calada da noite, de forma irregular, para quem já estudou um pouco o contexto histórico, que não poderia acontecer, e eles se reúnem ali para tramar a morte de Jesus. E o pior de tudo isso, esses homens fazem isso em nome da religião. E quantas pessoas que fazem tantas coisas erradas em nome da religião, dizendo, olha, porque essa é a vontade de Deus. Mas existia ali por trás uma inveja, existia ali por trás um ódio, existia ali por trás uma ação querendo proteger uma religião, ou uma ação querendo proteger o poder que aquela religião dava na mão dos sacerdotes como formadores de opinião e posições de destaques também. Amados do Senhor, nós andamos um pouco mais e pensamos assim, será que Jesus foi levado à cruz por causa dos soldados que cravaram em sua fronte uma coroa de espinho, que o açoitaram, que deformaram o seu corpo com açoites? Será que foi quando o Sinédrio se reuniu que acusaram Jesus de 2 crimes? Um era de blasfêmia e outro de conspiração. Por que será? Será que foi por causa que Judas o traiu com um beijo no rosto e alimentando a sua ganância por dinheiro? Será então que Jesus ele foi traído ainda porque Pedro o negou 3 vezes? Porque Judas o traiu, ou por causa de todos os outros quando ele foi preso? Amados, nós podemos ainda pensar, por que será que aconteceu o advento da cruz de Cristo? O texto que lemos nos responde. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Abra dentro da tua Bíblia, se estiver aberta, permaneça com ela aberta ainda no capítulo 53 do livro de Isaías. Muito bem. O texto bíblico ele diz que foi por causa do seu pecado, e por causa do meu pecado, por causa dos nossos pecados, que Jesus ele foi levado como cordeiro ao matador. Não abriu sua boca para ser crucificado por nós. No versículo 5, o texto diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, pecado de novo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Presta atenção, versículo de número 8, o texto diz assim: porquanto, a parte B, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelo que? Transgressões, de novo, do meu povo, foi ele atingido. Muito bem. Vamos mais aqui, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quais eram as enfermidades? O pecado. E as nossas dores levou sobre si.
E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos mais, versículo de número 12. Pelo que lhe darei a grande parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o que? O pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Só um comentário técnico, foi joia ter apagado essa luzinha aqui que eu não estava enxergando. Que fica mais escuro. Eu vou tentar chegar mais perto. Se eu ficar aqui, acho que melhora, né? Para a gente dar continuidade, ver se dá para focar melhor. Por causa do som aqui, gente, que nós estamos sem microfone. Vamos lá. Amados do Senhor, quando nós olhamos, quem levou Jesus à morte fomos nós. Foi você que matou Jesus. E enquanto nós não entendemos que Jesus foi morto por nós, na morte substitutiva, Ele nos substituiu. Era eu e era você que era para estarmos lá. Mas o texto diz ainda, enquanto nós não entendemos isso, que fomos nós, eu e você, que matamos Jesus, nós não conseguiremos entender sobre redenção. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É assim que o texto diz. Mas existe uma outra questão também, que nós vemos na palavra de Deus, que o Pai também o entregou. Por amor indescritível, Deus entrega a Jesus para morrer por nós na cruz. Não porque a multidão gritou de forma insana. Também Jesus não foi à cruz pela inveja dos sacerdotes. Quais foram os motivos da crucificação? Primeiro motivo, os nossos pecados. Segundo motivo, o próprio Pai entregou para morrer por amor de nós. E terceiro motivo, são os três motivos que a Bíblia nos mostra que Jesus foi à cruz. Três motivos que levaram Jesus à cruz. E o terceiro motivo, Jesus foi à cruz voluntariamente, ou voluntariosamente. Versículo 4. A expressão usada no versículo 4 diz: Ele tomou sobre si. O Evangelho de João fala assim: ninguém toma a minha vida por amor de vós, depois torna novamente a mim. Jesus, no versículo 10, o texto de Isaías, no capítulo 53, diz assim: quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Expiação é para tirar o pecado, é um termo técnico, teológico, bíblico, né? Teológico, para falar da expiação, da substituição. Ele foi o nosso substituto. E eu queria falar aqui um pouquinho do que tipo de sofrimento Jesus ele passou por nós naquela cruz e naquele cenário de horror. Que tipo de sofrimento Jesus suportou por nós? Alguns poucos aqui. Primeiro, rejeição. Olha que coisa terrível. No versículo de número 3 diz que os homens escondiam o rosto dele. Rejeição pelo seu povo, foi rejeitado pelos religiosos da época que o aplaudiam, pelas autoridades romanas, o tribunal dos judeus, pelos apóstolos, Pedro que o nega, Judas
que o trai. E pelo próprio Pai, no momento da cruz, que Jesus estava com seus braços abertos naquela cruz, e o Pai precisava descarregar a ira do pecado, punir o pecado. E talvez foi na história do universo, do mundo, pela primeira vez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se separam por amor de nós. Momento que Deus vira o rosto para descarregar a ira do pecado que estava sobre o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus vira o rosto e descarrega a ira do pecado sobre aquele que estava tirando o pecado do mundo, sobre aquele que estava sendo o meu substituto, aquele que estava sendo o seu substituto, dando a vida por você, não uma vida apenas terrena, temporal, como nós olhamos às vezes e queremos desfrutar das coisas boas e da paz que Ele nos dá. Mas o reino do Senhor é um reino atemporal, é um reino eterno, aonde um dia estaremos com Cristo, subiremos e reinaremos com o Senhor, desfrutaremos de um tempo de glória. E um dia um pastor comenta que uma adolescente da igreja chegou e falou: pastor, eu não quero ir para o céu não. Por quê? Aquela coisa monótona, eu vou ficar em cima de uma nuvem lá tocando harpa, e depois de 1000 anos eu vou cansar, não quero isso não, quero outra coisa para a minha vida. E eu quero dizer para você que alguns adultos ainda pensam assim, mas o nosso céu é um céu de glória, que será uma festa que não tem fim. Depois de 1000 anos, depois de 5000 anos, depois de vários milênios, com certeza nós não vamos saber tudo sobre Deus, porque Ele é inesgotável, o Senhor é infinito, e a nossa mente tem dificuldade de entender. O programa de Deus é muito arrojado para a nossa mente, porque a nossa mente é finita e é programada para ter fim. O nenê já nasce morrendo, nascendo, ficando velho, e sabendo, na idade que está cônscio de si, vai ter entendimento, grande entendimento, sabendo que um dia vai partir dessa terra. Mas o programa de Deus é eterno para os nossos corações. Imagina uma festa que você vai, depois de 3, 4, 5, 6 horas nessa festa, você está que não aguenta mais, estou cansado, quero ir embora para casa. Mas imagine uma festa onde você não vai se cansar, onde você vai ter um corpo glorificado, e o nosso céu, um céu dinâmico de muito trabalho e uma alegria intensa, reinando. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, e é isso que nós celebramos nessa noite, a vitória que o Senhor nos deu. Quando Satanás disse para ele que tinha acabado o fim, e aí o Senhor Deus fala: meu filho amado, poder nos céus e na terra. Olha que coisa interessante. Mais alguns tipos de sofrimento. Eu não quero aqui entrar na questão física, só passar por cima. Teve um médico que ousou dizer sobre os tipos de ferimentos que o Senhor passou, e Ele passou por todos. E Ele foi lá falando, das questões da disseração da carne de Cristo, dos chicotes romanos, que tinha ferro em suas pontas, e às vezes chifre de animal, e quando pegavam na carne e enroscavam, eles puxavam, e aquele corpo era deformado, porque saía um cepo de carne, pedaços de carne na perna. E diz na profecia de Isaías, nós não temos nem um texto bíblico para achar que Jesus tem algum defeito físico ou que não era um homem de boa aparência, mas o seu corpo foi dilacerado, foi deformado. Aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo,
ele retrata um pouco do que pode ter sido no contexto histórico do sofrimento de Jesus. Mas olha que coisa interessante. No versículo 2 diz: não tinha nenhuma coisa. Foi desfigurado, torturado. No versículo 5 diz assim, irmãos: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glórias ao nome de Jesus. No versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: todavia o Senhor agradou moer o seu próprio filho. Porque Deus não passa a mão em pecado. Deus não trata apenas sintoma, Deus trata a causa. Quando o homem e a mulher abrem o coração e falam assim: não pode tratar a causa. Porque a pior crise que existe na nossa vida não são os problemas que nos acertam, mas é o pecado que está cravado no nosso peito muitas vezes, que impede-nos de crermos a grandeza do amor de Deus por nós. Eu quero te dizer nessa noite que Deus te ama com amor indescritível, com amor que não existe palavra, e o escritor usa: Deus amou-nos de tal maneira. Olha aí, meus irmãos, versículo 10 ainda, a palavra do Senhor diz: fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero te pedir para você abrir o último texto, para nós encerrarmos e concluirmos por que Jesus suportou tudo isso. Abre comigo em Hebreus, no capítulo 12, por gentileza, no versículo 2 apenas. E o texto nos esclarece, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, algumas Bíblias dizem assim, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Disse até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendidos. Foi por uma alegria que lhe foi proposta. O Senhor não se importou em passar e sofrer tudo isso por nós. E agora Deus diz para Jesus, Deus Pai diz para Jesus: meu filho, aqui está o fruto. Qual o fruto? Eu e você, do penoso trabalho da sua alma em dar a sua vida por eles. E Deus Pai nos entrega como um prêmio, um presente ao trabalho de Jesus. E eu quero te convidar nesta noite para a alegria do Senhor, porque é a festa no céu. Louvado seja o nome de Jesus, quando um pecador se arrepende. Você não conhecia a palavra de Deus e hoje você ouviu pela primeira vez essa explicação, por o que levou Jesus morrer na cruz do Calvário, quais os sofrimentos que ele suportou e por que ele suportou. E hoje você está dizendo no teu coração: eu quero aceitar Jesus, eu quero permitir que Jesus entre no meu coração e faça a morada dele e passe a ser Senhor da minha vida daqui para frente. Eu quero que você repita uma oração comigo nessa noite.
porque vida nova o Senhor tem para você. Você que está passando por aflição aguda, está me assistindo nessa noite. Eu quero dizer que Deus marcou um encontro com você nessa noite, para dizer que você é amado e é precioso para Ele. E Ele morreu na cruz para todos que querem. E se você está sentindo esse desejo ardente no seu coração, se o Espírito Santo de Deus tem incomodado teu coração a dar esse passo de fé, ore assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua morte na cruz do Calvário. Hoje eu reconheço que sou pecador, mas eu abandono a minha vida para viver a vida com o Senhor. Eu entrego nas tuas mãos todos os meus padrões de vida, para que o Senhor quebre e faça de novo. E envia a tua unção que despedaça todo jugo que porventura eu contraí quando estive longe do Senhor. Mas hoje eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada em mim. Venha cear comigo nesta noite, aqui no meu íntimo. Escreve meu nome no livro da vida dos céus. E envia uma porção do teu Espírito Santo para conversar com o meu espírito e me dar a certeza de uma vida eterna contigo na glória um dia. Eu declaro que a partir de hoje, só Jesus é Senhor sobre a minha vida por absoluto. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu quero te dizer nessa noite que há uma festa linda do céu, porque a Bíblia, que é a nossa regra de prática e fé, deixada pelo Senhor para ser um norte para nós, ela diz isso, que é a festa do céu quando um pecador se arrepende. Eu tenho uma palavra para o teu coração ainda, que está aqui: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, assim diz o Senhor Jesus. Aquieta o teu coração. A partir de hoje, quem faz morada e quem vai dar direção é Jesus no teu coração. Receba a paz do Príncipe da Paz e a alegria do Espírito nessa noite, em nome de Jesus.